sou jovem, tenho 21 anos de idade, 22, 23, 24, 35 anos de idade, ou até mesmo 40 anos de idade. Estou a pensar em migrar para Portugal neste ano de 2026. Será que vale a pena? Será que ainda dá para realizar o tão famoso sonho de imigrante? Aquele imigrante que vai pelo exterior, pelas Europa, América, à procura de melhores condições de vida. Será que em pleno 2026 ainda resulta a busca de melhores condições de vida no exterior, na Europa? Então, pessoal, se você faz essa questão a si mesmo, se você tem essa dúvida, se você tem esta e várias outras dúvidas relacionadas à imigração, tu acabaste de encontrar o vídeo certo. Olá, sejam muito bem-vindos. Daqui quem fala para vocês é o Gonçalves Miguel Zinga e diretamente do nosso canal Vero Viagem. Ora bem, pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito importante, um tema muito pertinente. Hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas relacionadas à questão de imigração propriamente aqui na Europa, em Portugal. Eu sei que muita da gente tem se perguntado, será que vale a pena imigrar? Talvez essa pessoa que faz essa questão ganha por aí 30 mil euros, ou 30 mil euros não, vamos lá, pôr em Kwanza, porque esse vídeo é diretamente para os palopes, propriamente Angola, né? Talvez és um jovem que ganha 300 mil kwanzas, 30 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, e aí surge a seguinte questão, ao mesmo tempo dúvida: será que vale a pena imigrar para Portugal sabendo que eu ganho em Angola talvez 500 mil kwanzas? Será que ainda há chance de melhorar a minha condições de vida, ou de encontrar melhores condições de vida imigrando para Portugal? Ora, pessoal, muitas das pessoas são estagnadas por causa da dúvida. A dúvida é a estagnação para tu avançares para o sucesso. Quanto mais tu tens dúvida sobre a coisa que você quer fazer, mais tarde essa coisa vai se tornar realizado. Por exemplo, eu conheço pessoas que decidiram emigrar, mas primeiro em relação a mim, quando até eu não tinha ideia de imigração. Não tinha ideia de imigrar. Eles decidiram emigrar, tinham planos, estavam empolgados, estavam muito entusiasmados. E, no entanto, eles não acabaram por imigrar, mas eu acabei por imigrar mais primeiro, né? Primeiro em relação a eles, porque eu e essas pessoas tínhamos duas coisas divergentes, duas coisas diferentes. Primeiramente, é o seguinte: essa pessoa estava na dúvida, e a dúvida metia ele estagnado, não lhe fazia com que ele avançasse com seus projetos de imigração. Já eu tomei uma decisão e anulei a dúvida, simplesmente criei a ideia e pus em execução, pus em ação. Então, pessoal, muitas das pessoas só não imigram até o dia de hoje porque eles ficam naquela dúvida se vale a pena emigrar ou se não. Além dessas dúvidas, também acarretam algumas informações, algumas questões relativamente a: será que imigrar vai dar certo para mim? Será que se eu imigrar vou conseguir sobreviver, vou conseguir ter melhores condições de vida? Será que tendo um salário de 50 mil, 100 mil kwanzas, 500 mil kwanzas, será que não estou bom com esse salário cá no meu país de origem? Será que vale a pena deixar tudo para trás e migrar? Há até pessoas que acabam por vender as suas casas, carro, ainda antes de o fazerem, fazem essa seguinte questão: será que vale a pena vender o meu carro? Será que vale a pena vender a minha casa? Então, pessoal, neste vídeo eu vim propriamente para desbloquear essas dúvidas e fazer com que você tenha certeza que de fato sim, vale a pena emigrar em 2026 em Portugal. Então, pessoal, sim, vale a pena emigrar para Portugal em 2026, e eu concordo com isso, e eu, além de concordar, eu afirmo que sim, vale a pena imigrar para Portugal em 2026. Não somente concordo de forma
teórica como também de forma prática. Por isso, neste vídeo, eu trouxe algumas razões que de fato comprovam que sim, vale a pena emigrar para Portugal no ano 2026. E quais são essas provas que de fato comprovam que eu estou de acordo que sim, vale a pena emigrar para Portugal em 2026? Então, pessoal, deixa-me cá pegar minha cábula. Eu trouxe essa cábula. Vou colocar aqui no... Depois vou pedir ao meu editor para colocar aqui por cima do vídeo alguns dados que eu coletei, que eu coloquei nesta cábula. Então peço desculpa, eu vou baixar a cabeça para ler a minha cábula mas aqui em cima, né, o meu editor vai colocar os dados concretos, os dados relacionados à cábula que eu fiz, que de fato vêm provar que sim, sendo jovem em 2026, vale a pena emigrar para Portugal. Então, pessoal, graças a Deus temos uma boa notícia. Cá em Portugal, o salário mínimo, que na verdade chamam de ordenado, é mesmo que salário, então vou falar ordenado, espero que isso não vos inquieta. Então, o ordenado mínimo para Portugal subiu para 920 euros. Anteriormente era 870 euros, agora subiu para 920 euros. Segundo as informações que eu obtive, a ideia é que cada ano que passa, o ordenado mínimo vai aumentando. E normalmente esse aumento é de mais 50 euros. Por exemplo, ano passado estava 870, subiu, aumentou-se 50, quer dizer, 870, esse ano aumentou 50, subiu para 920 euros. E a ideia, segundo as informações, é que esse salário chega até aos 1.150 euros. Então, e aí vai parar, né? Não sei se vai continuar a subir. Mas é uma boa notícia e esse ordenado, de fato, subindo é uma mais-valia para mim ainda afirmar que de fato sim, vale a pena emigrar para Portugal em 2026 e vamos provar com esse exemplo prático, realista e contextualizado a realidade de vários imigrantes angolanos que eu conheço, que de fato eu acolhi e me explicaram esta forma de poder sobreviver, não sobreviver até, de poder viver à vontade e poupar muito dinheiro. Vamos lá, pessoal. Suponhamos que tu ganhas um ordenado mínimo de 920 euros. Né? Suponhamos, de fato é a realidade, todo mundo aqui vai ganhar sempre um ordenado mínimo. Apesar de que, em casos especiais, há aqueles que ganham acima do ordenado mínimo. Por exemplo, há quem ganha por aí, está-se a falar de 1.100 como ordenado mínimo, 1.800, 1.150, 1.500. Isso aí é um caso específico. Por exemplo, há quem tem algumas profissões que de fato têm mais valia para a subida do seu ordenado mínimo, como por exemplo camionista, eletricista, profissionais neste caso, e soldador profissional. Obviamente o ordenado mínimo deles é acima da média. Isso também vai em conta a experiência que o mesmo vai ter, mas vamos deixar esse caso específico de lado, vamos nos basear para alguém que não tem experiência nenhuma, que simplesmente vem, encontra um trabalho que na fábrica como operador de produção, ou então como servente de obra, ou num restaurante, etc. Um emprego que não exige experiência e que tem muitos aí e que eu sou a prova viva disso. Suponhamos que você ganha um ordenado mínimo de 920 euros. O subsídio de alimentação, vamos supor que são 8 euros. Este valor tu terás como um total bruto de 1.096 euros. Isso contando 22 dias vezes 8, são por aí 176 euros. 176 euros mais os 220 são por aí 1.096 euros. Tudo bem, esse é o ordenado bruto. Então vamos lá fazer o desconto, que é de 11% para a segurança social, etc. Normalmente, quando o desconto de 11% sobre este valor de 1.096 euros dá por aí um valor de 120 euros,56 cêntimos. Nesse caso, tirando esse desconto de 11%, tu terás um total líquido de 975,45 cêntimos, ou seja, 975,44 cêntimos. Então, pessoal,
esse é o valor que qualquer indivíduo que vem para cá em Portugal, trabalhando sem experiência numa fábrica, na restauração, como servente, na limpeza, qualquer área, normalmente eles tiram este valor, ou seja, recebem este valor. Como eu dizia, então, você terá o ordenado líquido de 975,55 €. Ora bem, agora vamos fazer a distribuição das despesas. E estes dados, vou repetir de novo, são dados reais, dados coletados de pessoas que de fato imigraram, pessoas que eu particularmente acolhi e direcionei os mesmos, tanto no arrendamento, quanto no gasto do arrendamento, os gastos das despesas alimentares, transportes e mais outras despesas. E porque, para além de ser um criador de conteúdo relacionados a viagens, a imigração, eu também sou um educador financeiro, né? Sou investidor financeiro, eu investo no mercados financeiros e também investo em certificados de aforro, investo em ETFs, etc. Né? Então, estes dados, de fato, são dados que são concretos e verdadeiros e ainda vêm de pessoas que entendem de finança e de poupança. Vamos lá, despesas. Normalmente, quando qualquer indivíduo vem para aqui em Portugal, o meu conselho é que o mesmo estabeleça-se no norte. Normalmente, lá em Angola, o norte, né, podemos assim dizer, nas províncias, pois embora todo local é província, né, todo país é composto por província, mas quando nos sugerimos a província, estamos propriamente dizer locais afastados do centro da cidade ou da capital, posso assim dizer. Então, qualquer indivíduo que migra para Portugal, o meu conselho é o seguinte: não se estabeleça em Lisboa, muito menos em Porto, ou seja, o pior é Lisboa, né? Fora isso, de preferência, estabeleça-se nos distritos, aqui chamam distrito, mas nós Angola chamamos de província, nos distritos mais afastados da capital, nesse caso, distritos no norte. E por que eu aconselho às pessoas que migram a estabelecerem-se no norte? Isso devido à sua função geográfica, econômica e social, né? Quando digo a sua questão geográfica, estou a dizer que são locais que as informações, na obtenção das informações, você consegue obter com maior rapidez quando o assunto é tratar documentos, né? Você consegue tratar documentos e obter os documentos com maior rapidez em relação à capital. Isso por causa de ter menos fluxo de imigrantes. Por exemplo, a maior parte dos imigrantes se instalam na capital. Então, você fazendo a diferença, ao invés de se instalar na capital e se instalar em outros distritos fora da capital, você vai ter facilidade em tratar os seus documentos. Isso é questão geográfica e também outras questões, né? E também, em termos de questões econômicas, é que nestes locais você consegue obter um arrendamento mais acessível. Por exemplo, aqui no norte, onde eu vivo, propriamente em Vila Nova de Famalicão, os arrendamentos são mais acessíveis em relação a Lisboa. Eu direcionei e conheço pessoas na qual pagam quartos partilhados a 250 €, outros até pagam quartos individuais a 380 €. Então, vamos supor que você vem aqui, imigrou, né? Chegaste em Portugal, sendo você novo, obviamente você não vai querer logo pagar um quarto a 400 ou 350 ou 380 € particulares. Você está começando do zero, está sem nenhuma finanças e obviamente você vai começar com um valor mais baixo, com a finalidade de você economizar bem e para poder estabelecer-se melhor. Então, vamos supor que você paga um arrendamento de 250 €, sendo uma só pessoa, obviamente consegues um quarto partilhado a 250 € e depois pagas um alimento de 100 €, obviamente com 100 € você consegue sim se alimentar melhor, porque a questão de você se estabelecer no norte também por questão de preço. Aqui há produtos que em Lisboa estão 2, 3 vezes mais caro e aqui são mais baratos, então obviamente com 100 € você consegue sim alimentar-se devidamente em condições. E depois tem um passe do transporte de 40
40 euros. Aqui o transporte tu podes pagar o comboio, o autocarro, um passe de 40 euros ou menos do que isso, mas também tem outra opção, por ser norte, a maior parte das fábricas estarem mais estabelecidas nas zonas rurais, nas zonas em que não frequentam transportes públicos, obviamente você vai ter aqui um problema, mas vou dar solução. Todo mundo que vai, se você vive assim, supomos que você vive em Braga, né? Você trabalha no arredor de Braga, mas na zona em que você trabalha não frequenta transporte público. Aqui é um conselho, tu podes entrar em convênio com um colega seu e conversar e chegar à conclusão que você começa a lhe pagar mensalmente um valor de 40 ou 60 euros para que ele possa começar a vir à tua busca e levar-te até ao emprego e trazer-te. Ou seja, para que ele possa te apoiar com o transporte dele. Na maior parte das vezes são 40 euros ou então 60 euros. Vamos aqui suponhamos que você gasta 40 euros no transporte, seja ele transporte público ou então entrando em convênio com um colega e ele passa a te apoiar. E depois, vamos tirar aqui 70 euros de lazer. Obviamente 70 euros todos os meses de lazer dá para fazer muita coisa. Você não vai querer tirar 100, 150 euros de lazer. Vamos pôr 70 euros de lazer, porque 70 euros dá para fazer assim muita coisa. E depois, com tudo isso, você vai ter um valor poupado de 515 euros, 44 cêntimos. Pessoal, que você vai ter mensalmente poupando, um valor líquido poupando, para poupar de 515 euros, 44 cêntimos. Este valor, poupando todos os meses, em 12 meses, isto é, anualmente, você terá um valor líquido de 6.000 euros, ou seja, 6.185 euros, 28 cêntimos. Vai ter mais de 6.000 euros. E isso já é um bom dinheiro. Em Angola, é raro você conseguir juntar 6.000 euros. Vamos converter em kwanza. Convertendo em kwanza, esse valor vai dar mais ou menos 6.680.000 kwanzas. Ou seja, mais de quase 7 milhões de kwanza. Quase 7 milhões de kwanza, pessoal. É muito dinheiro para um ano. Com esse dinheiro, obviamente, você consegue realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Você consegue comprar terrenos em Angola, mandar construir e depois pegar neste terreno na qual você mandou construir, pôr em aluguel, e aí você vai ter rendimento extra em Angola, enquanto aqui também você vai trabalhando. Em 2 anos tu consegues fazer novamente a mesma coisa, comprar terreno, mandar construir, você vai ter mais 2 terrenos com 2 casas já construídas e vais conseguir ganhar mais rendimentos extra, casas lá em Angola no arrendamento, porque o trabalhar com imóvel, com imobiliário é o melhor investimento que se pode fazer e é praticamente com baixo riscos. Então, pessoal, isso aqui não é um conselho, mas é uma sugestão. Não encarem isso como um conselho financeiro, é apenas uma sugestão para te dizer que sim, 2026, sendo jovem, não importa quanto ganhas em Angola, vale a pena sim imigrar para Portugal. ATT, dizem que a estatística é feita pela maioria, né? E estes dados estatisticamente estão muito corretos, porque eu fiz uma estimativa mais baixa, porque qualquer pessoa que vai emigrar para Portugal, eu não acredito que ele vai ganhar abaixo desses dados que eu acabei de frisar aqui. Obviamente ele pode ganhar mais ainda em função da sua força motriz, da sua vontade de conseguir ganhar dinheiro. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos em que eu posso dar. Ao invés de você se limitar simplesmente a juntar 500 e tal euros, tu pode fazer horas extra. Pode fazer horas extra e ganhas mais, ou então podes encontrar um part-time, fazer um part-time no Burger King, no McDonald's, etc. Ou então podes, se você sabe conduzir, tu podes fazer entrega, fazer Uber Eats. Enquanto tu ganhas o teu salário mínimo, tu estás a ganhar mais um valor relacionado ao part-time, ou então a horas extra, ou então a um outro trabalho para complementar, para tu conseguir juntar mais do que esse valor. Fora outros contextos, este é o valor que você vai conseguir sim juntar em Portugal em um ano, mais de 6 milhões de kwanzas. Então, pessoal, com esse dado, eu te pergunto, será que não vale a pena emigrar em Portugal no ano 2026? Obviamente você já acabou de se dar a resposta e este dado apenas vieram comprovar a sua resposta, que sim, vale a pena emigrar para Portugal em 2026. Então, pessoal, este é mais um vídeo, né, do nosso canal relacionado à imigração.
Se tem alguma coisa que eu não falei e que de fato você queira ouvir e queiras que eu fale, né? Deixa aí no comentário que eu vou analisar e faria um vídeo a falar daquilo que você quer. Se gostaram do vídeo, então deixem um comentário, curtam, partilhem e subscrevam o canal para não perder mais vídeos do gênero. Então por hoje é tudo, pessoal. Tamo juntos.